Boa noite, pessoal. Nós somos do grupo de formação e hoje nós estaremos apresentando a aula de renda variável, módulo 3. Bom, começando pela definição. Por que renda variável? Porque ao investir nessa opção, o retorno não é certo, diferentemente da renda fixa. Vai depender de cenários, do cenário macroeconômico, da saúde financeira da empresa que se escolhe para investir, da governança do setor em geral. E por isso, em geral, vou falar em geral, porque com a Selic pagando 3,75, daria mais retorno. O mercado de ações ele vai correr mais risco, mas ele, a longo prazo, tende a dar mais retorno. Bom, começando pelas empresas. Nós temos as sociedades anônimas abertas e as sociedades anônimas fechadas. A sociedade anônima. Por que a sociedade anônima? Bom, é uma empresa que tanto a participação quanto a responsabilidade dos sócios, eles crescem com o número de ações que cada um tem. E para se chegar... bom, primeiro eu vou falar da SA aberta. Qual que é a diferença da sociedade anônima aberta para fechada? Bem, aberta em que sentido? Aberta para o público, para o capital, para a bolsa. Que exemplo prático eu posso dar? Ela vai ter um nível de exigência sobre a transparência um pouco maior, porque as pessoas vão investir nela e o mínimo que elas vão querer é saber informações, quem é o CEO, e logo os requisitos para essa empresa vão ser muito maiores. E está na mão de vários sócios, porque ao comprar uma ação, está comprando uma parte da empresa, vira acionista, querendo ou não. E a sociedade anônima fechada, ela não tem capital aberto em bolsa. Ela está na mão de poucos sócios e não tem tem uma exigência, mas não é tão grande que nem a das SA. Precificação. Bom, para chegar à precificação de uma ação, tem dois caminhos. Análise técnica. Por que técnica? Ela é baseada na previsão de um comportamento anterior e, a partir disso, tem toda uma série de técnicas lá, eu não vou entrar muito a fundo nisso, que busca prever um padrão tanto de entrada quanto para a saída daquela opção, buscando uma melhor lucratividade. Geralmente, isso aí é utilizado no day trade. Já na análise fundamentalista, é vista a empresa de uma maneira geral. Como assim? É visto o setor da empresa, qual é a saúde financeira da empresa, qual que é a perspectiva futura para aquela empresa, se ela vai conseguir controlar suas dívidas, e inclusive o CEO é analisado em contexto maior e geralmente visa um longo prazo. Bom, agora sobre os impactos sobre o preço e quantidade das ações do investidor. De uma maneira bem didática, a gente colocou a pizza ali no slide para explicar o split. Por exemplo, uma ação é R$100 hoje. Hoje a ação é R$100. Eu tenho um lote e o lote são 100 unidades daquela ação. O que vai acontecer no split? Seria um desdobramento, como se eu fatiasse aquela pizza ali. O que valia R$10, agora vale 1. Mas só que o valor que eu tinha de ações tem que permanecer o mesmo. Ou seja, aumentou a minha quantidade das ações que eu tenho, mas caiu o meu valor. Ou seja, meu capital no final ficou a mesma coisa. Por que pode acontecer isso aí? Digamos que uma empresa ela começou a subir. Aí ela bateu, sei lá, R$120.
para muitas pessoas vai ficar inviável comprar um lote de 100 ações. E aí, visando uma maior oferta para o público geral, é feito esse split. Já o implit é o processo contrário. Ela era R$1 e eles agruparam aquelas ações, passou para R$10. Pode passar. Bom, riscos ao investir em renda variável. Prova disso é a questão da pandemia. Quando teve a pandemia, a bolsa caiu, nem sei os números, mas caiu de forma... Aqui tem, no gráfico aí vocês vão conseguir ver. Ali por 2020, 2021, quando teve a pandemia, o mercado começou a retirar suas ações. E outra coisa, a guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia pode trazer uma instabilidade para alguma empresa do setor. Ou seja, ao investir em uma empresa, está investindo no negócio dela que pode vir a ser influenciado por um agente externo ou por vários agentes externos. E se a empresa não tiver caixa para isso, ela pode vir a quebrar. Ou seja, o meu patrimônio que estava lá na empresa pode ser diluído do dia para a noite. Pode passar. Bom, classificações das ações. As ações ordinárias, que geralmente tem um final 3 na bolsa. No mínimo, 50% do total das ações do mercado garante direito ao voto. Se eu não me engano, ela tem uma menor liquidez. E a vantagem dela seria justamente o direito ao voto. E também ela vai receber o dividendo depois das preferenciais. Qual que é o caso que é melhor as preferenciais? Que é a final 4. As preferenciais, ela vai receber o dividendo primeiro, e no caso de dissolução da empresa, ela tem preferência de ressarcir o capital, devolver o capital. Recebem 10% a mais de dividendos, e ali, como está após 3 anos, sem distribuir os dividendos, ganha direito ao voto. E uma coisa interessante é a Unity. Por quê? A Unity, ela é uma mistura dos dois, das ordinárias e das preferenciais. Cada empresa, ela vai distribuir de uma forma. Tem empresa que distribui uma ordinária para 2 preferenciais, tem outra que vai colocar uma ordinária para 4 preferenciais. Vai depender muito da empresa. Isso aí vocês vão achar no site da B3. É bem simples de conseguir. E, por último, ali os BDRs. O que é o BDR de forma simplificada? É uma forma de tu te expor ao exterior sem precisar abrir conta numa corretora estrangeira. Digamos que tem ação da Google lá. Eu quero me expor a Google, quero investir na Google. Só que eu não tenho uma conta no exterior. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso comprar uma BDR que ela acompanha o preço da ação da Google no exterior. Tudo isso no Brasil. Pode falar. Essa questão do direito ao voto, eu não sei nada sobre isso, sabe como é que funciona essa questão de direito ao voto do quê? Cara, porque, por causa de se eu comprar uma ação, eu tenho que ter alguma porcentagem de ações para poder ter direito ao voto antes? Ou... Tu estava na SA? Quando eu falei das SAs? A gente chegou quando estava falando das SAs. Das SAs? A gente chegou quando estava falando das. Posso estar errado. Se eu tiver errado, já me corrijam. Assim, pelo que eu li das SAs ali, a tua responsabilidade, a tua participação, ela aumenta conforme o teu volume de ações. Sim. Entendeu? Ou seja, quanto mais ação ordinária tu tem, mais influência tu vai ter naquela empresa. Entendeu? Tu pode ter bem pouquinho. Eu já fui convidado para votar numa assembleia de uma empresa. Eu nem sabia sobre o que era. Eu nem votei, né? E outra, aí conforme isso aí, quanto mais ação tu tem, mais influente tu vai no teu voto. Mas tu pode ter uma ou duas, tu vai ser convidado, mas o teu voto vai ser bem influente. Vai só uma ação, tipo... não vai ser influente, não vai fazer nada, teu voto vai ser
Pode botar. Tá, entendi. Fechou? A questão principal que eu diria é que as PNs não têm esse poder. Né? Então, por exemplo, normalmente tu vai ver as grandes instituições que vão investir numa empresa, elas vão comprar só ações do AIM, porque elas querem ter direito ao voto. Entendi. O fundo imobiliário também, uma vez, tipo, me convidaram para uma assembleia, assim, a mim. Não entendi nada. Que é crítico, cara. Você achou o executivo, né? Eu Então, tem a definição das DDRs ali, e aí fechou. Beleza, pessoal, agora minha parte, obrigado. Falando um pouco sobre os direitos dos acionistas, né? É um acionista todo aquele que tem uma ação, né? Então que comprou uma ação, que faz parte aí da composição do capital de uma empresa. Alguns dos direitos dos acionistas, o dividendo é um dos mais conhecidos, né? Então o acionista que compra uma ação, dependendo do tipo de ação, ele tem direito a receber o dividendo, né? Que nada mais é do que uma parcela do lucro da empresa, né? Que é distribuída aos acionistas. Nesse tipo de direito, digamos assim, né? A empresa é tributada e o acionista ele é isento, né, de imposto de renda. A gente até tinha comentado um pouco, se eu não me engano, na última aula. Mas, então, para dividendos, a empresa é tributada e o acionista fica isento de pagar o imposto de renda, diferente do juros sobre capital próprio, né? Que é parecido com o dividendo, né? O acionista também recebe, é uma espécie de juros pago pela empresa, né? Sobre o capital, né? E, nesse caso, então, a empresa ela é isenta do imposto de renda e o acionista ele é tributado, então, em 15%. Dependendo do valor que ele tem de ações. Tem outros dois tipos de direitos, digamos assim, que são menos conhecidos, né? Pelo menos eu conhecia pouco, né? Fui conhecer melhor depois que a gente passou a estudar isso daqui, que é o direito de subscrição. Esse tipo de direito aqui te dá preferência na compra de novas ações no caso de uma nova emissão de cotas, né? Ou seja, a empresa ela vai emitir novas cotas de ações, então é um direito, esse direito de subscrição dá preferência na compra dessas novas cotas de ações. E as bonificações elas são distribuição de novas ações, né? Pode ser em ações ou em dinheiro, né? Dependendo de como for a estratégia da empresa, aos acionistas pelo aumento do capital. Então, a empresa vai aumentar o capital, ela vai ou distribuir mais ações ou vai distribuir isso em dinheiro, né? Só queria fazer um comentário. Vocês viram ali que os dividendos e o juros sobre capital próprio, o imposto de renda é diferente, né? Nas empresas, via de regra, o imposto de renda total que a empresa vai pagar é de 34% sobre o lucro. Então, tipo assim, o juros sobre capital próprio acaba sendo muito vantajoso. A empresa é preferível que ela divida os lucros como um juros sobre capital próprio. Porque, tecnicamente, lá na DRE, o juros sobre capital próprio ele sai antes de chegar no lucro líquido. Por isso que a empresa não pagou imposto. Só que esse percentual que a empresa pode dividir como forma de juros sobre capital próprio é limitado. Então, normalmente, se vocês forem acionistas da empresa, vocês vão ver. Normalmente, a empresa paga juros sobre capital próprio e paga dividendos. Só que o juros sobre capital próprio vai ser muito menos que o dividendo, porque ele é limitado, sabe? Mas é melhor receber juros sobre capital próprio, tecnicamente, do que dividendos. Obrigado. Bom, um pouco sobre tipos de acionistas, né? É bem simples essa questão. O acionista controlador é aquele acionista, então, que possui a maioria dos votos, né? Tem controle, né? E ele acaba elegendo os administradores e gerindo a empresa, né? Então, é aquele acionista que detém poder, né, sobre a empresa. E o acionista minoritário, então, ele possui todos os direitos dos acionistas apresentados anteriormente, enfim, né, como exemplo, o controlador, mas, por ter a minoria dos votos, ele não impacta diretamente na gerência da empresa. Então, basicamente, um vai ter um poder maior para definir quem serão os gestores daquela empresa, né? Dando andamento aí à estratégia do negócio. Alguns conceitos que a gente precisa saber quando fala sobre ações, né? O IPO, que é a oferta pública inicial, basicamente é quando a empresa abre o capital na bolsa, né? Ela está fazendo um IPO, enfim.
esse IPO ele acontece por meio da operação de underwriting, né, que basicamente é uma operação de subscrição também, né? Ele acontece no mercado primário, que o mercado primário é o mercado do IPO, né, o próprio mercado inicial aí da oferta de capital das empresas. E um outro conceito que é importante é de oferta pública de aquisição. Então, essa oferta ela é realizada por uma pessoa física ou jurídica para adquirir a totalidade ou parte das ações de uma empresa de capital aberto. Então, nesse sentido aqui, né, uma pessoa jurídica, uma outra empresa ou uma pessoa física, ela vai fazer uma oferta para adquirir a totalidade das ações de uma outra empresa, né, uma empresa de capital aberto. A ideia é aumentar a participação, né, ou ter o controle total daquela empresa. Por exemplo, o Twitter. Eu acredito que sim, cara. Não saberia te dizer, o Elon Musk aqui, né? Quem não viu, ele comprou o Twitter, né? Então, ele fez uma oferta pública para compra daquela empresa que detinha de ações, né? Na bolsa, enfim. Me parece ser um bom exemplo. Aconteceu também com a Energias do Brasil, recentemente, não sei se vocês viram. Energias do Brasil. EDP. É uma empresa do ramo de energia que também aconteceu isso. A OPA, no caso, é muito mais rara que o IPO, né? Acontece com menos frequência. Por cara tem que ter Então, grande. chama atenção. E aí, por exemplo, quando vai acontecer uma OPA, o que aconteceu com a Energias do Brasil? Isso vai a voto também, na Assembleia. Então, se eu não me engano, tem que ter 2/3 de aprovação dos votantes lá da Assembleia. Então, também volta a parte das ações ordinárias e preferenciais. Alguns outros conceitos. Tag along garante que os acionistas minoritários têm o direito de vender suas ações pelo mesmo preço dos acionistas controladores, caso a companhia seja vendida, né? Então, basicamente, está explicado aí. O acionista minoritário, então, ele vai ter direito de vender as ações pelo mesmo valor dos acionistas controladores, né? Lembra que a gente falou dos controladores? Então, caso a companhia seja vendida. Um exemplo ali, o exemplo do Twitter que o Gustavo trouxe para nós. Então, o acionista minoritário vai ter o mesmo direito do acionista controlador. E o free float é o termo usado para se referir às ações que estão disponíveis para negociação no mercado de ações. E aqui eu trouxe um exemplo, talvez para vocês vai ficar um pouco difícil de enxergar, que é da 300, é a empresa que eu estou analisando ali, né? Ela tem um free float de 22,83%. Né? Ou seja, esse percentual é referente às ações que estão disponíveis para negociação no mercado de ações. Né? Da totalidade de ações da empresa, 22,83% está disponível para negociação. Né? E aqui a gente tem o tag along, tá um pouco difícil de enxergar, mas ele está em 100%. Né? Ou seja, a totalidade dos minoritários vai ter o mesmo direito dos acionistas controladores. É que a Long não pode ter mais de 100%. Não. Tinha alguma hora que eu vi que tinha mais de 100%. Tag along? Tag along eu nunca vi. Não sei se era tag along, mas Porque a ideia é que ele vai ter o agente minoritário, ele vai poder vender pelo mesmo valor do majoritário, entende? Então não tem como ser mais do que 100%. Se, por exemplo, chega alguém, uma instituição querendo comprar uma empresa, ela quer comprar o controle da empresa, então ela vai lá com um acionista controlador, ele vai oferecer, a ação está sendo negociada a R$22 no mercado financeiro, está sendo negociada a 22. Normalmente esse tipo de oferta vai vir a um valor acima. Aí, por exemplo, ele vai oferecer R$26 por ação para o controlador. O tag along, ele te garante que tu, como minoritário, pode vender as tuas ações para o mesmo cara pelo mesmo preço. Por exemplo, se o tag along fosse de 26%, aí de 80%, normalmente tem algumas empresas que o tag along é 80%. Se o cara ofereceu 26%, tu pode vender, mas não por 26%, por 80% de 26%. Sim. Tá, mas se for de 100% eu resolver não vender, eu posso optar por não vender ou negociar um valor diferente também. Não, no caso, um tu vai vender para ele, outro vai vender no mercado de ações. Né? Normalmente ele vai oferecer um preço acima. Por isso, às vezes, faz sentido acima de vender. 100%? Não, acima do preço do... entendeu? Sim, isso sim. Acima do preço que está sendo negociado. Ela já vai estar comprando provavelmente acima do preço. Sim, exato.
Mas você não precisa vender, claro. Se eu não vender, é mais tipo segurar, achando que foi bom para a empresa ter sido comprada. Sim. Seria mais esse pensamento. Sim. Eu vou explicar aqui como é que funciona o underwriting, que é quando a empresa faz um IPO. Né? O mercado primário é quando os primeiros acionistas, geralmente são companhias mais montantes de capital, ou um investidor que já é familiarizado com o mercado, investe em grande capital, e eles são os primários. Quando a empresa emite as ações, e os primeiros que compram é o mercado primário. E aí, a seguir, quando elas começam a ficar na negociação no mercado fracionado, em menores quantidades, e às vezes o preço menor também, ela vai para o mercado secundário, que daí são os acionistas minoritários, que compram poucas ações, ou fracionado, bem poucas. Os agentes ali da operação são grandes companhias, bancos, que ajudam a empresa a fazer um IPO, e a empresa que abre para esses investidores do mercado primário. A negociação se dá no home broker, escolhe as empresas, e tem muito o que dizer, mas é ver mesmo. A liquidez também das ações, ponto importante, tem que ter para quem vender, isso varia bastante. E o custo das operações varia bastante. Tem corretoras que têm custos maiores, e tem algumas que a maioria hoje já é muito pouca taxa. A taxa é a taxa de corretagem, emolumentos e o custo para a custódia da ação. Mas esses custos, tu consegue fugir deles na maioria das vezes. A maioria deles, as corretoras não cobram mais. E ele tem um exemplozinho de como é que funciona uma operação de underwriting, que a empresa decide captar recursos para a emissão de ação, aí ela faz o IPO, vai para o mercado, emite as ações, e o mercado primário compra essas ações, e depois elas começam a ser negociadas no mercado secundário, que são os acionistas menores. Funciona assim, né? Bom, vou falar um pouco sobre os índices do mercado de ações. O mais famoso deles é o Ibovespa, é aquele que está sempre no Jornal Nacional todo dia. Ele é o índice mais utilizado, e ele é composto pelas ações de maior liquidez nos últimos 12 meses. E ele é sempre revisto a cada 4 meses. Além disso, as ações elas têm que ter sido negociadas ao menos 80% dos pregões desse período. E o volume dessas ações ela tem que ser do mínimo 0,1% do total da bolsa naquele momento. Aí o IBRX, que é composto pelas 100 empresas com maior número de operações e volume negociado na Bovespa, também nos últimos 12 meses. A diferença desse para o Ibovespa é que esse índice considera apenas as ações disponíveis no mercado, ou seja, lá ignora os controladores. Entende? E aí tem o IBRX 50, que segue o mesmo conceito do IBRX, só que ele considera apenas as 50 empresas maiores. Pode passar. Aí há um índice, esses índices são um pouquinho menos conhecidos, que é o índice de sustentabilidade empresarial, que basicamente é para analisar a performance das empresas listadas na Bovespa sob aspectos de sustentabilidade, responsabilidade fiscal, eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e também a governança corporativa, que a gente vai falar daqui a pouco. Ela foi inicialmente elaborada pela Escola de Administração de Empresas da FGV e reúne cerca de 28 empresas sempre. Aí tem o IGC, que é o Índice de Governança Corporativa, que eu já citei ali, a gente vai explicar mais na frente. E ele mede o desempenho de uma carteira composta a partir de empresas que têm esse comprometimento com governança corporativa, que são boas práticas de governança do setor de controle e administração das empresas. Ele é calculado pela Bovespa. Aí tem o índice Mid Large Cap e o índice Small Cap. Eles visam o comportamento das empresas na bolsa a partir de uma segmentação, ou seja, ele pega segmentos de cada empresa e faz uma análise de índice. O primeiro, ele visa empresas de maior capitalização. E o segundo, como o próprio nome diz, ele visa empresas com menor capitalização.
As ações elas são escolhidas a partir da liquidez ponderada pelo valor de mercado das ações disponíveis à negociação. E tem um índice, é o primeiro índice de setor, especificamente, ele foi criado em 1996, que é o índice de energia elétrica. Ele, como o próprio nome diz, ele visa verificar o desempenho do setor de energia elétrica, permitindo assim uma melhor avaliação de carteiras voltadas para esse setor. E agora falando sobre a tributação. A tributação é em cima do ganho de capital, o IOF, que é quando a compra e a venda de ação paga 1% sobre o valor da operação, se for igual ou superior a 20 mil no mês. E a outra tributação é o imposto de renda, o IR. Quando realiza uma operação de day trade é cobrado 20% do valor do lucro mensal, e quando realizado operações com período maior do que um dia, é cobrado 15% do valor do lucro. Os dividendos são isentos, né? Como qualquer forma de tributação, não tem tributação nenhuma para a pessoa física, né, que está comprando. E aí a tributação das BDR é o IR, o mesmo do anterior. Quando realizada uma operação de day trade, é cobrado 20% do lucro mensal, e quando realizada a operação no período maior que 15%. E funciona do mesmo jeito. O dividendo também é tributado de acordo com a tabela do imposto de renda. Aí tem uma tabela ali que não consigo enxergar agora, que deixa a tabela ali. Até 1903 com 98 é isento. Aí de 1903 a 2.820 poucos ali é 7,50. Aí até 3.750 é 15%. E acima de 4.640 é 27,50%. Isso na BDR. É assim que funciona a tributação. Bom, agora falando sobre a governança corporativa que eu mencionei antes, basicamente é um conjunto de práticas que uma empresa adota para fortalecer a organização e assim alinhar os interesses de negócio, tanto dos acionistas, dos sócios e outros stakeholders, ou seja, outras partes interessadas. E assim concilia todos esses interesses através de órgãos de fiscalização e regulamentação. Para isso, se estabelece um sistema de direção que envolve, basicamente, conselho administrativo, conselho fiscal, diretoria e uma auditoria independente. As boas práticas que eu havia mencionado, elas envolvem transparência na empresa, equidade no trato de acionistas, ou seja, o majoritário e o minoritário eles vão ser tratados com uma certa equivalência, prestação de contas e responsabilidade corporativa. E essas boas práticas, elas visam sempre aumentar o valor da companhia, melhorar o acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade, ou seja, para a continuidade da empresa. Os mecanismos, basicamente, são um conselho administrativo independente, maioria de conselheiros independentes e comitê de auditoria independente. Aí há os segmentos de governança corporativa, cada empresa vai ser qualificada. O nível 1 é realização, os pré-requisitos para ser esse nível 1 é reuniões públicas com os analistas e investidores e a manutenção de circulação de parcela mínima das ações em pelo menos 25% do capital social. Ou seja, eu não cheguei a pesquisar, mas, por exemplo, a 3Tentos, que o Isaac está vendo, ela é uma empresa que fez o IPO recentemente, provavelmente ela não se encaixaria no nível 1. Nem todas as empresas listadas na Bolsa elas estão em algum segmento. Por vezes, elas simplesmente conseguiram entrar, que vai se elevando. Elas ingressam na Bovespa, elas vão se subir do nível 1, nível 2 e novo mercado. Nível 2. O nível 2 exige demonstração financeira, de acordo com padrões internacionais, um conselho administrativo de no mínimo 5 membros, com mandato unificado de até 2 anos. E, além disso, tem que ter, no mínimo, 20% de conselheiros que sejam independentes. Aí, o novo mercado, que é o patamar mais elevado que a empresa pode atingir, ele tem uma abrangência bastante elevada, é monitorado pela B3 e tem um acompanhamento diário das cotações. Ela tem boa liquidez, ou seja, é fácil o resgate de seus recursos, e tem uma governança corporativa com bastante transparência.
E as principais exigências do novo mercado é uma transparência na gestão e publicação dos dados, um IPO de no mínimo 10 milhões, 100% das ações devem ser ordinárias, 100% tag along, que é aquilo que o Isaac havia falado, e manter ao menos 25% das ações em circulação. E frisando novamente, nem todas as empresas que estão na bolsa, elas têm algum tipo de segmentação. Elas podem simplesmente ter conseguido ingressar e aí vão conquistando o nível 1, 2 e o nível de novo mercado, que é o mais elevado. E seria essa a nossa apresentação. Muito obrigado. Alguma coisa que querem falar? Uma pergunta? São os membros independentes. Qual slide você está falando? Volta aí, cara. Bota 2, eu acho. Do nível 2, eu acho que era. São membros não da empresa, não funcionários da empresa. Olha, pelo que eu entendi, eles seriam, assim, pessoas mais técnicas, entende? Que não teriam vínculos, assim, com os donos da empresa e assim por diante, sabe? Não tomariam decisões isentas, voltadas para a gestão da empresa. Tipo consultor. Profissionais que são chamados para prestar uma consultoria para a empresa. Porque normalmente o conselho vai ter, por exemplo, o CEO vai fazer parte do conselho, diretores e tal, ou, por exemplo, fundadores da empresa que não estão mais atuando podem fazer parte do conselho e tal. Acredito que esses 20% aqui sejam pessoas que não são da empresa. Que não... Uma coisa que eu acho que é bom falar, que era dos padrões internacionais. Que padrões internacionais? Tem o International, é o IFRS. IFRS. International Financial Reporting Standards. Surgiram para padronizar a forma com que as empresas elaboram e registram as demonstrações. Sua intenção é principalmente favorecer o entendimento de uma demonstração por pessoa no mundo inteiro. Ou seja, padronizar mesmo de forma que não importa o país, não importa se é a bolsa brasileira, se é a bolsa americana, vai ser naquele padrão, que vai surtir um efeito de mais clareza e talvez possa facilitar o investimento da pessoa. Eu queria comentar, vocês viram que tem relação primeiro com o tag along e com a quantidade, e com as ações serem ordinárias, né? Por exemplo, no novo mercado as ações só podem ser ordinárias. Porque a governança cooperativa, de um modo geral, é uma forma de tentar mensurar o quanto a empresa e os dirigentes e tal estão preocupados com o acionista minoritário, de certa forma. Então, por exemplo, igual eu falei do tag along. Cara, uma empresa que tem um tag along de 80% para as ações, sacanagem, né? Significa que os caras, eles vão poder vender a um preço maior que o acionista minoritário. Então, é um indicativo negativo. Hoje, a maioria das empresas tem 100%, mas existem algumas que têm menos. Normalmente, é uma listagem mais antiga, empresas que estão listadas há mais tempo. E a parte das ordinárias, assim, as preferenciais às ordinárias. Hoje em dia, o que vocês vão perceber é que tem muita pouca diferença na prática, naquela parte de dividendos e tal. Dificilmente uma ação preferencial vai receber mais do que ordinária. Normalmente é a mesma coisa. E aí o que acontece? As preferenciais, primeiro, tu não tem direito a voto. Então o que acontece? Por exemplo, uma empresa, ela vai fazer um IPO, vai lançar ações na bolsa. Aí o que ela está fazendo? Ela está se financiando, ela está achando uma forma de conseguir capital para continuar crescendo, né? E qual que é o custo que ela vai ter? Ela vai vender um pedaço dela mesma. Então, ela vai ter que se vender, o cara que criou a empresa lá, os donos da empresa vão ter que compartilhar a gestão dela com outras pessoas. Aí, por exemplo, o que acontecia muito antigamente era assim, as empresas elas iam lá, faziam um IPO e vendia, sei lá, algumas ordinárias, quase todas preferenciais, tipo assim, uma porrada de preferenciais. Aí, por exemplo, quase todos os acionistas eram preferencial, porque a ordinária, como tinha muito poucas, não tinha nem liquidez suficiente para estar negociando. O que acontece? O cara está se financiando, está conseguindo dinheiro, mas ele não está abrindo mão da parte dele do controle da empresa. Porque normalmente a gente fala, o dono da empresa, tipo, o Elon Musk é dono da Tesla. Tipo assim, não é dono de 100% da Tesla. Vocês sabem que a Tesla tem capital aberto. O que ele é? Ele é o controlador. Então ele tem, sei lá, 50% mais um das ações.
Porque aí a gente falou lá das assembleias e tal, se o cara tem 50% mais um das ações, nem precisa ter assembleia, o cara, a decisão dele pesa mais que todos os outros. Então, a ação preferencial, digamos assim, ela é, assim, meio prejudicada nesse sentido. Tipo, de um modo geral, eu, pelo menos, e vocês vão pesquisando assim, vocês vão perceber que a maioria dos investidores vai preferir as ordinárias hoje em dia. Porque, e no caso do novo mercado, ele tem a ver com isso. Assim, a empresa, se ela só tem ações ordinárias, ela mostra que tem um comprometimento com o acionista, porque todos os acionistas têm poder de voto. Então, mas de um modo geral vai ser parecido. Por exemplo, o tag along normalmente vai ser 100% para as preferenciais e para as ordinárias. Antigamente tinha, por exemplo, ações que a ordinária era 100% e a preferencial era 80%. Hoje em dia não vai ter mais isso. Então, de um modo geral, é muito parecido. Se tu não pensa em ser controlador da empresa, vai ser muito parecido tu ter a preferencial ordinária. Mas tem alguns casos em que tu pode ser prejudicado por ter a preferencial. Por exemplo, a Vale, hoje a ação da Vale é a maior da Bolsa Brasileira. Vocês vão ver que ela é novo mercado, mas ela é muito antiga, a listagem é muito antiga, foi uma das primeiras. Então, o que aconteceu recentemente, se eu não me engano, faz uns 2 ou 3 anos por aí, a Vale, ela mudou a listagem dela. Então, ela tinha antigamente ações preferenciais ordinárias e ela transformou todas as ações em ordinárias. Só que, olha só, mesmo o tag along sendo o mesmo, tudo igual, quem tinha preferenciais, a cada 100 preferenciais recebeu, se eu não me engano, 97 ordinárias, ou 98 ordinárias, uma coisa assim. Então, tu vê, tipo, teoricamente ele estava no mesmo, tendo ordinárias ou preferenciais, mas na hora que a empresa fez isso, o cara que tinha preferencial perdeu um pouco. Sabe por que aconteceu isso? Por que teve essa perca de número de ações? Foi a forma como eles decidiram fazer. Aí tu não tem como não. só aceita isso. Tipo, num dia lá na corretora tu tem 100 ações preferenciais, no outro dia vai ter 98 ordinárias. É isso aí. Entendeu? Então tu tomou um prejuízo por ter ações preferenciais. Então, de um modo geral, assim, quando vocês forem olhar uma empresa, tag along de 100%, cara, eu diria que é quase assim, uma coisa obrigatória. É bem negativo mesmo, se for menos do que isso. E, cara, as empresas listadas no novo mercado é um ponto positivo, assim. E ordinárias também. Tem algumas empresas, por exemplo, que as ações preferenciais têm bem mais liquidez que as ordinárias. Isso acontece. Aí talvez seja o caso de tu pensar em comprar as preferenciais ao invés das ordinárias por ter mais liquidez. Mas, de um modo geral, eu, quando vou comprar uma empresa, eu tento sempre comprar as ações ordinárias. Se não for o caso da liquidez, ser muito diferente. Qual vai ser diferente de preço tipo a Petro 3 e a Petro 4? Pode ter por questão da liquidez, mas normalmente é a mesma. Tipo, pode ser que tenha alguma diferença assim. Se tu for olhar, não vai ser igual o preço. Mas vai ser. Mas o tanto que vai receber de dividendo normalmente é a mesma coisa. Mas então as preferenciais, tipo, qual a vantagem de ter ela, no modo geral? Porque, pelo que estava nos slides, a vantagem seria que tu vai ter mais dividendos, são os 10% a mais. Sim. Tu também vai ter preferência na hora de receber. Sim. E para isso, tu vai abrir mão de ter o direito a voto por 3 anos. Aí é isso que eu estou dizendo que talvez não seja... É meio enganatório, porque no fim das contas, na maioria das vezes, o dividendo vai ser o mesmo. E... Tipo assim, no caso da empresa quebrar, talvez tenha essa parte aí de receber antes, mas assim, não vai ser uma coisa muito provável de acontecer. Tu também não quer investir numa empresa que tu acha que vai quebrar. Exato. Mas tem empresa que paga a mesma coisa. Não. Se tem diferença, tipo, pouquíssimo. Um centavo diferente. Tipo, em 4 milhões, um centavo diferente. O que acontece para os dividendos são os mesmos? Porque, na teoria, tem que ser 10% a E mais. tem empresas que é bem diferente, né? Esse 10% não é padronizado? Cara, eu acho que não. Então, Acho que não tem nenhuma regra. O código de negociação ordinária é 3, né? E a preferência é 4. E a 1 é qual? Unity. E aí vai ter uma mistura das duas. Para empresas que têm as duas. Sim. Eu não sei se mais alguém tem alguma coisa para falar aí. Então tá bom. Encerrada a aula de hoje aí, pessoal. A quem tiver na chamada aí, por favor, se não mandou ainda, manda só no chat ali a presença pra gente. Vai dar tempo de pegar o ônibus aí, mano.